Namastê. Eu sou a professora Ilza Oliva e estamos no Espaço Despertar Ananda. Então, nesta tarde, nós vamos dar prosseguimento ao estudo dos raios. No vídeo passado, nós fizemos um estudo de como os raios atuam em nossa vida. Então, os 7 raios são os representantes, né, das 7 cores visíveis que nós temos aqui na terceira dimensão. E nós já estamos aprofundando um pouquinho mais. O que é a terceira dimensão, o que é a quarta dimensão? São as dimensões, né, aqui do planeta Terra. Então, a terceira dimensão é a altura, largura e o comprimento. Quando eu vou aprofundar, eu vou para a quarta dimensão. Então, é a profundidade, que é estudar a compreensão desses raios, né? Porque nós temos 7 raios visíveis, e esses raios vibram, e ao vibrar, nós vamos senti-los de acordo com a sua frequência. Então, é um estudo um pouco mais aprofundado hoje, que nós vamos ver a parte metafísica desse raio, dessas cores, como é que essas cores vão atuar no nosso corpo, no nosso humor, nas nossas emoções. Então, cada dia que a gente estuda o raio, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, vamos agora ver a parte metafísica desse raio. Então, nós vimos na aula passada, né, que o raio azul é o raio da força, da fé e da proteção, o rosa do amor, o amarelo da sabedoria, o verde da cura, o rubi da misericórdia e o violeta da transmutação. E trabalhando com todos esses raios, nós vamos ter o raio branco, que é o raio da ascensão. Então, isso já está bem explicado no vídeo e hoje nós vamos partir desse ponto para adiante, tá bom? Então, agora, nós vamos ver o quê? Os carismas, que é a metafísica do raio, que já não é mais a gente estar observando esse raio ou essas cores. Nós vamos sentir esse raio. Por exemplo, o raio azul, o dom é a força, né? Então, o dom, aqui eu errei, gente, isso aqui não é temperança, não. Isso aqui é fortaleza, essa palavra aqui é fortaleza, temperança é a virtude. O carisma é a fortaleza. Então, para que eu tenha o dom, né, para eu desenvolver o dom do raio azul, eu tenho que ter esforço, conforme a gente falou no outro vídeo. Então, para eu ser forte, né? Então, como é que eu vou ser forte? Como é que eu vou desenvolver minha fortaleza? Se eu tenho um propósito na vida, tudo que eu preciso fazer, se eu estou sentada para levantar, eu preciso ter força para levantar, né? Imagina, eu tenho que ter força para aprender a dirigir, para estudar. Essa é a fortaleza interior que nós precisamos. E se me falta essa força, eu tenho que ver por onde e por quê. Então, é a causa da falta de força de vontade, da falta de foco. Muitas pessoas falam, eu não tenho foco, quer dizer, eu não tenho força mental para realizar determinada atividade. Então, a gente tem todo um processo de estudo através das medicinas orientais, tem as anamneses. Então, para tudo tem um recurso que a gente trabalha, que não chega a ser uma doença, é um distúrbio, é um desequilíbrio. Então, quando você não está em equilíbrio, vai aparecer, né, um distúrbio que nós vamos, através de exercício, de atividade, de alongamento, dos alimentos, da respiração, das automassagens, a gente vai equilibrando isso. Porque não basta a gente falar que tem um distúrbio. É importante que a gente, né, veja como sanar essas nossas dificuldades internas. Por isso que eu estou frisando muito na parte metafísica, né, do raio. Por exemplo, esse raio azul, que é a força, que é a fortaleza, que nós precisamos ser fortes, né? Mas nós temos que ser fortes, mas nós temos que ter temperança. Não é porque eu sou forte, eu vou, né, fazer qualquer coisa.
usar e abusar da minha força. Então, o que é a temperança? É eu saber equilibrar essa força que eu estou desenvolvendo. Ah, eu estou bem demais. Não, mas tem que parar um pouquinho, tem que descansar, tem que cuidar, né, da parte física, tem que cuidar do sono. Então, temperança é isso, é eu saber me cuidar, é eu saber equilibrar aquilo que eu tenho. Eu sou muito forte, eu vou sair, né, arrancando árvore pela raiz porque minha força aguenta? Não. Eu tenho que ter a temperança, eu tenho que saber até onde eu uso aquela força. É a mesma coisa a força mental. Muita gente desenvolve poderes ocultos. Ah, eu tenho evidência, eu tenho uma intuição muito acelerada, mas isso não é para mostrar. Isso é para seu domínio próprio, é para seu autoconhecimento, não é para exibicionismo. E tem muita gente que não tem temperança e sai por aí, né, fazendo copo mover, sabe? Não, isso não é para mostrar. Esses poderes são para a gente desenvolver com a força do nosso corpo, mas é para uso próprio, né? E as virtudes, a virtude da temperança é essa, é eu saber usar aquilo que eu tenho, a força que eu tenho. Nas paixões, nós temos a gula, que a gente estuda, vê lá na Igreja Católica, né? Os 7 pecados capitais, né? Os 7 dons. Então, essa virtude aqui, a temperança, é um dom. A paixão que eu coloquei ali, né, que seria os 7 pecados capitais, é a gula. O porquê que eu estou colocando paixões? Porque nós estamos estudando, né, num outro momento, nós estamos com os 30 dias com a Teresa de Ávila, e ela vai falar das virtudes e vai falar das paixões. E o que nos atrapalha a ser feliz são nossas paixões. E gula não é só comida, não. Sabe aquela pessoa que quer muito dinheiro, que quer muita terra, que quer muito mais do que precisa? É um tipo de gula, né? Quando a gente olha aqui, nessa rata calpana, eu estou fazendo uma ponte para vocês verem que em tudo existe, a relação está entre todos os aspectos. Aqui nos Vedas, né? Essa imagem aqui, são 4 cavalos bravos, cada um puxando para um lado, são nossos 4 instintos básicos para preservar a vida. A gula aqui aparece no medo, um cavalo bravo puxa para um lado, né? O medo, o sono, a fome e o sexo. Essa fome não é só alimento, né? É fome de diversas formas. E essa fome pode ser uma fome boa. Eu tenho sede, eu tenho fome, né, da parte espiritual, eu tenho da parte cultural, da beleza. Eu posso ter, né, beleza, em qualquer fome de ser humilde, eu tenho desejos. Então, nem tudo é ruim. É porque nós vamos ter as virtudes e nós vamos ter as paixões, né, que nós não vamos falar em pecado capital, que a gente não está trabalhando aqui dentro de uma religião. Nós estamos fazendo uma explanação geral e uma comparação. Então, esses 4 cavalos, que é o medo, o sono, a fome e o sexo, puxando uma carruagem com um cocheiro, que somos nós, segura as 4 rédeas. Se nós não segurarmos as 4 rédeas da nossa gula, de poder, né? Então a gente, assim, para ter alguma coisa, a gente quer ter de qualquer forma, que aquela acúmulo, né? Acúmulo quer ter poder, quer ter muitas coisas que não precisa, que a gente pode viver uma vida mais, né, modesta, ou mesmo tendo a riqueza, mas sem aquele desespero da gula. Que a gula não é só um prato cheio de comida, ou querer comer, não. Essa gula, ela é mais genérica, né? Então, na força, nós temos que ter aqui a fortaleza, depois eu vou... Isso aqui é fortaleza, que eu errei. A temperança, então eu sei até onde eu posso ir, até onde devo ir. Então é isso que é a temperança. E nas minhas paixões ter cuidado com a gula, que lá na frente, na hora da meditação, das orações que a gente está estudando, aquilo, essas paixões, né? Por exemplo, eu quero muito alguma coisa, né? Eu me apaixono por uma pessoa, mas você não está nem aí, aí você pega toda a sua energia e joga na sua expectativa de ter mais atenção, de ter mais alguma coisa. Então, falta o quê? Temperança. Tem a fortaleza, mas não tem a temperança. Então, é assim que a gente usa o poder desses raios, né?
No raio rosa, que é o raio do amor, isso aqui é o amor incondicional. Então, o amor ele tem vários graus, né? O amor filial, o amor de irmãos, o amor pela humanidade. Então, esse amor aqui, ele se desdobra. Então, a gente estuda isso num curso. Quais as formas de amar, as formas de amor, como desenvolver esse amor. Então, o amor, o carisma dele é a alegria. Quando a gente ama, a gente fica alegre, ou pela pessoa, ou pela situação, ou eu encontro um livro que eu gostei demais, aquilo é amor, amor pela sabedoria, né? Nossa, olha que eu encontrei, ou um filme que eu compartilho. Tem várias formas da gente amar e isso, quando eu encontro aquele objeto que eu amo, que eu gosto, que eu identifico, eu fico muito alegre, eu sinto alegria. E no amor, a virtude que é desenvolvida no amor é a humildade. Quem ama é uma pessoa humilde, ele não tem arrogância, né? O amor não casa com a arrogância. O amor combina com a humildade, com a serenidade de ser, de estar, né? Junto com a pessoa ou com o objeto, sem o apego da gula, né? Mas com humildade, sem soberba. Então, o amor não combina com a soberba, né? A soberba ela é uma das nossas paixões e que nos impede de ser feliz, nos impede de adentrar dentro de nós, daquele castelo, né, que nós estamos estudando lá nos 30 dias com a Santa Teresa. Então, por isso que eu já estou fazendo uma correlação para a gente entender, né, como é que nós vamos usar as virtudes de cada raio e como é que nós vamos abandonar, né, as nossas paixões e como elas nos atrapalham. O raio amarelo é o raio do conhecimento. Então, esse raio aqui é da sabedoria. É o raio onde nós temos a necessidade de conhecer, de estudar e de desenvolver nosso intelecto. Desenvolvendo a sabedoria, nós desenvolvemos a generosidade. O que é ser generoso, né? Então, eu vejo com conhecimento e com sabedoria, eu vou até o outro. Eu sinto que o outro precisa. Eu sou uma pessoa que eu dou, eu tenho entrega. Eu sinto, eu percebo a necessidade do outro e eu vou automaticamente me doar. Ou doar alguma coisa, ou um conselho, ou uma ajuda qualquer. Generosidade, né? Que o contrário nas nossas paixões é a avareza. É juntar as coisas para si próprio, é não saber doar, repartir, e não só bens físicos, né? Nosso tempo é um trabalho que a gente às vezes faz por alguém, porque muitas vezes a gente pensa que ser generoso é doar dinheiro, roupa, um prato de comida, mas tem outras formas da gente doar, né? Se eu tenho uma profissão, eu posso usar daquela profissão uma parte do meu tempo para orientar pessoas, uma boa palavra. Tudo isso é uma forma de entrega, de generosidade. Por quê? Tem a avareza intelectual. Ah, eu sei disso, mas eu não vou falar para ninguém. Fica um jogo de poder, né? Porque conhecimento dá poder, né? Às vezes a pessoa, muito conhecimento na mão de quem não tem sabedoria, porque tem que ter conhecimento e desenvolver a sabedoria, que é a generosidade. Se eu tenho conhecimento e não desenvolvo, eu posso desenvolver a avareza. Ah, não, isso aqui é eu quem sei, e tomar aquilo como se fosse minha propriedade. Então, isso tudo a gente olha na metafísica, né? A parte, vamos dizer assim, a parte mais sutil de cada raio. No raio verde, que é a cura, é o raio da cura. Como é que é o raio da cura, né? Quando eu estou com uma gripe ou uma dor que eu melhoro, o que é que eu sinto? Alívio. Né? Eu tenho um alento, aí eu vou respirar aliviada. As pessoas que trabalham no raio da cura, elas são muito diligentes, são rápidas, porque a pessoa sabe o tanto que precisa de aliviar logo a dor do outro. E essa dor pode ser uma dor física, uma dor emocional, né? Uma tristeza.
A gente quer aliviar a tristeza do outro, quer aliviar o mal-estar que o outro está sentindo. Então, essa pessoa do raio da cura é uma pessoa diligente, rápido, que não é uma pessoa preguiçosa. O preguiçoso vai deixar para depois. O que é a preguiça, né? É o sono, a sonolência, é a protelação, é deixar para depois, aquela pessoa que não tem ação. Então, essa é a paixão do raio verde, né? Que é o contrário de ser diligente, de ser rápido, de ser prestativo. Nós temos o raio rubi, que é da misericórdia. Nós olhamos bem no primeiro vídeo, né? Como é que atua a misericórdia. Tudo isso aqui a gente já foi falado, por isso que eu estou assim acelerando, né? Passando para frente. O raio rubi é o raio da misericórdia. Então, desenvolve em nós a piedade, né? Eu tenho misericórdia das pessoas. Como é que eu vejo uma pessoa passando alguma coisa, eu vou fazer uma oração, eu vou doar alguma coisa. Então, essa piedade vai ser desenvolvida em caridade. Eu sou uma pessoa caridosa porque eu tenho piedade do outro, porque eu tenho misericórdia, porque eu tenho compaixão. Tanto que quando a gente reza lá, né, a gente pede: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia. Então, eu sou uma pessoa que eu estou precisando de uma ajuda, de uma caridade, que é diferente, o oposto disso aí é a inveja. Nossas paixões, eu tenho inveja do outro, eu quero o que o outro tem, e eu seguro para mim. E inveja é medo. Sai daqui, ó, sai desses 4 instintos. O que é inveja? Eu quero o que o outro tem, ou ser o outro. Por quê? Porque o invejoso, ele tem vergonha de si e quer ser o outro. Ele tem medo, é um medo embutido, porque todas as nossas emoções negativas, elas vêm do medo. A inveja, a raiva, tudo vem do medo. Então, eu tenho medo de não ser bem aceito. Eu prefiro aquilo que o outro tem, porque eu estou vendo que... Então, falta na pessoa, né, invejoso, o autoconhecimento, o conhecimento de si próprio. O raio violeta, que é o da transmutação, ele vibra transmutando, transformando. É o raio que vai nos dar tranquilidade. Por exemplo, eu estou com algum problema mental, né, alguma dúvida. Se eu sou esclarecida daquela dúvida, se eu mudo de ideia para melhor, eu fico tranquila. Eu não fico mais aquela pessoa ansiosa, agitada, porque eu transmutei. Quem tem esse poder de transmutar é o raio violeta. Depois eu explico como é que são feitas essas transmutações. Então, a transmutação me traz tranquilidade. Na tranquilidade, eu tenho paciência de esperar, porque eu entro na fé, na confiança. Então, eu sei que tudo passa. Eu até coloquei aqui, né, que a musiquinha lá da Teresa, tudo passa, né? Que nada te perturbe, eu preciso de tranquilidade. Que nada te amedronte, tudo passa, só Deus não muda. Então, eu vou ter na transmutação, quando acontecem transmutações em minha vida, que vem uma outra adversidade, uma outra situação difícil, eu já tenho a experiência, eu já tenho o conhecimento, adquiri a sabedoria, e aí eu vou ter tranquilidade. Então, essa área da paciência vai dar de acordo com a transmutação. O que é que vai acontecer? O oposto é a ira. A pessoa está irada, está nervosa, está agitada. Então, por quê? Ela não tem a tranquilidade, a paciência da espera. Ela não tem visão de futuro. Então, ela tem visão imediata. E o branco, que é a ascensão. Quando eu desenvolvo todos esses dons, todos esses carismas, eu fico serena. Porque a ascensão, eu vejo de cima aquilo que eu já passei. Então, a pessoa que sofre, ela tem mais facilidade de ser serena. Porque no sofrimento, na dor, numa perda, a gente, infelizmente, né, a gente aprende muito. Você perde um ente querido, uma pessoa, ou você perde um bem material, você aprende a desapegar, você aprende a olhar de outra forma, porque não é olhar a perda,
né? É olhar as consequências. Como é que eu vou me comportar agora? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho mais isso aqui, eu vou ter que fazer outra. Então, eu vou ter que mudar, modificar. E esse raio da serenidade, aqui está escrito castidade. O que é uma pessoa casta? Uma pessoa pura. Quando fala de castidade, a gente leva só para a área da sexualidade. Não. Uma pessoa casta, pura. Uma pessoa que não se permite a ter pensamentos ruins. Uma pessoa que não se permite a pensar mal do outro. Muito menos falar. Porque a fala, ela sai do coração. É uma coisa muito interessante. Quando a gente estuda lá nas medicinas orientais, a gente vê. A língua é a continuidade do coração. Então, pela língua sai o que está dentro do coração. As mãos, os braços também é a continuação do coração. Então, quando eu dou um abraço, que eu trago alguém, né, para dentro de mim, mas eu trago com pureza, eu não trago com aquele desejo de ter a pessoa. Não, isso é castidade. Agora, tem a parte também referente à sexualidade, que a gente estuda também na yoga, estuda na Igreja Católica, estuda em todas as filosofias, né? Que é economizar essa energia da sexualidade. Aqui um dos instintos básicos, que é o sexo, né? Medo, fome, sono e sexo, a parte da sexualidade. Nos animais é para procriação. Nos seres humanos já vai para o que a gente chama cama, que são desejos e prazeres. E que também não deve ser desperdiçada essa energia, porque vai fazer falta mais tarde. A gente esclerosa as energias. Então, luxúria é tudo isso, né? Tanto na parte afetiva, da sexualidade, da pessoa não ter regras de conduta, de viver bem, de desperdiçar essa área da sexualidade, que é uma coisa muito prazerosa, mas também, né, em outros momentos, na fala, no pensamento. Isso tudo a gente tem que ter um controle. E tem capítulos especiais para a gente estudar. Sem preconceito, sem, como é que eu posso dizer assim, além de preconceito, qual é outra palavra que a gente poderia, né? A gente não tem tabu, mas tem uma forma exata, a gente estuda isso aqui, né? Lá na medicina chinesa, na ayurvédica. Por quê? Porque nós temos uma energia em cada órgão, né? E essa energia da sexualidade, ela está diretamente ligada aos rins, que é diretamente a energia da força e da vitalidade. Então, com o tempo, a gente vai desvitalizando. Então, não é preconceito, né? Não é porque está antiga demais, está ultrapassada, não. É preservar a energia da vida. Por isso que as religiões, na yoga vai falar brahmacharya, né? Economizar a energia da sexualidade, porque é a energia vital, que dá força, que dá alegria, que deixa a gente andar, caminhar, ter força, e que é nossa parte terra. Então, para ter essa parte terra bem vitalizada, a gente evita, a gente trabalha isso para ter serenidade, não ser aquela pessoa avexada, ansiosa, né? Então, e tudo isso aqui, gente, que eu estou falando, tem uma forma correta, tem os exercícios. Por quê? Isso, cor, é vibração. Então, na escala vibratória, essas cores têm uma frequência. E no nosso corpo, nós temos ali, olha, um quadro. Esse quadro aqui são os corpos de acordo com a constituição humana que a gente estuda dentro da yoga e dentro da ayurveda. Então, nós temos o corpo físico denso. Esse primeiro corpo, esse corpo físico nosso, só tem as 7 cores, os 7 chakras. Começa do básico vermelho, laranja, amarelo, né? O verde, que é o azul com amarelo e rosa, que é do coro cardíaco, o azul, então, até o violeta. Isso vibra, tem uma frequência, então assim, isso não é uma coisa ilusória ou supersticiosa, não é um acho, não é um diz que é, não, nada disso. Tudo isso aqui tem estudos, tem comprovação, e tudo isso tem o quê? Tem um tratamento quando a gente tem algum distúrbio, quando tem algum desequilíbrio.
E muitas vezes a pessoa chega perto de mim e fala, qual é que é meu raio? Eu falo, seu raio são 7, são todos. Às vezes a gente vibra mais em uma frequência. Às vezes você é uma pessoa que vibra mais no raio do amor, ou da sabedoria, uma pessoa mais gosta de trabalhar com o intelecto, estudar. Isso é uma coisa, mas todos os outros raios precisam estar em equilíbrio. Não existe um ser humano que é do raio azul, ela tem muita força, está ótimo. Eu vibro mais naquela frequência, mas eu preciso de todos os outros. Porque o que eu vou fazer com muita força? Com tanta fortaleza? Se eu tenho muita fortaleza, eu também posso ter o quê? Intemperança. Eu posso ficar uma pessoa, né, desmedida. Então, para que eu possa ser uma pessoa que eu tenho equilíbrio, para ter equilíbrio, eu preciso de todos os raios. Embora, às vezes, eu tenho tendência a ser uma pessoa curadora. Aí eu quero estudar medicina, eu quero estudar para fazer o bem para as pessoas através de cura. Tudo bem, ótimo, vamos desenvolver, mas nós não podemos deixar nenhum dos raios de lado. Então, eu não tenho um dia... A gente vê por aí, tudo bem, é um nível, né? Aí na terceira dimensão nós medimos, pesamos e cheiramos, apalpamos. Isso é a terceira dimensão. Aí a gente vai e fala assim, hoje, terça-feira, dia do raio rosa. E os outros dias? Não vamos exercer o poder do raio rosa, porque quarta é o raio branco, porque quinta é o verde, porque segunda é o azul, aliás, é o amarelo e domingo é o azul. Não. Todos os dias são dias de exercer todas as nossas virtudes. Eu tenho que ter temperança, eu tenho que ter humildade, eu tenho que ter generosidade, diligência, caridade, paciência, castidade, de acordo com o momento. Apareceu um momento, como diz as tentações, né? Apareceu uma tentação, eu tenho que segurar, eu tenho que ter temperança, eu tenho que segurar as rédeas no meu cavalo, né? Eu tenho que segurar as rédeas do meu medo está em excesso, eu estou com pânico, eu estou com medo, com tanta ideia que estão vindo aí. Quando eu abro o YouTube, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu perco a visão de futuro. Então, eu começo a tremer, o medo que faz tremer. Né? A raiva sobe e o medo desce, aí a gente começa a tremer. Mas como todas essas emoções vão para o coração, passam pelo coração, o que acontece? Aí o coração começa a disparar e eu começo a perder o quê? O ar, porque o que significa o ar? Eu levar a vida para dentro de mim. Nós levamos a vida para dentro de nós de duas formas. Através do alimento físico, comida, e através do ar, da respiração. Aí eu vou tremer, vou ficar todo gelado e vou começar a desmaiar e apavorar, e se tiver um buraco para entrar dentro ainda é pouco. Por quê? Porque eu deixei alguma coisa aqui sem fazer. Aí a gente procura. Aí procura fazer um exame de sangue para ver como é que está todas as substâncias lá do corpo, se precisa de fazer, né, algum acerto lá nas vitaminas, Nós vamos ver se está tomando água direitinho, está fazendo exercício físico, está dormindo, está relaxando. A gente olha tudo. Se tem algum desequilíbrio, algum distúrbio em alguma área, vai lá e arruma. Se é um caso da medicina alopática, vai lá e faz. Tem gente, eu não tomo remédio. Às vezes chegou num ponto que precisa. Mas às vezes uma aula de yoga, uma acupuntura, um relaxamento, uma boa palavra, né, na hora certa. Tudo isso são formas de a gente conduzir e equilibrar o quê? As vibrações que estão no nosso corpo. Isso aqui não é superstição, não. Isso aqui, aí nós temos uma aula só sobre energia, onde a gente vai ver o espectro, né? Que começa dos raios infravermelhos e vão subindo até o ultravioleta, que é a parte metafísica. E tem mais vibrações acima, aí tem outras frequências, né? Que hoje se faz cirurgia com raio laser, faz uma porção de coisas, né? Com os raios. Mas nós temos que saber que isso vibra no nosso corpo. Então, está vibrando no meu corpo e está atuando no meu sistema nervoso, está atuando na formação de tudo, na formação de todos os tecidos do meu corpo, e que não precisa ter um dia específico para cada coisa. Isso aí é coisa de terceira dimensão. Tudo bem, respeito quem pensa assim,
Mas nós estamos um pouquinho mais crescidos. Nós agora temos que sair da altura, largura e comprimento, né? Porque eu olho para uma pessoa, eu olho se é bonita, olho se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo. Isso é a terceira dimensão. Agora, compreender a pessoa é entrar na quarta dimensão, é a profundidade. É a mesma coisa disso aqui. Nós estamos aprofundando nos raios, sabendo que cada raio vibra, tem uma frequência, que cada raio vai exercer uma influência, né, no nosso sistema nervoso. Por exemplo, eu não posso ficar muito tempo diante de uma mesma cor, eu vou ficar inebriado, né? Por exemplo, eu não posso dormir num quarto muito amarelo, estimula, não chega, ou vermelho, cores vibrantes. E quando a gente estuda lá na palheta de cor, tem cores frias e cores quentes, né? Então, por que isso? Porque vibra, né? E aquilo vai acumulando no nosso sistema nervoso. Então, isso aqui é um estudo que a gente não esgota, vai aprofundando. Então, para que eu tenha castidade, paciência, caridade, diligência, generosidade, humildade e temperança, o que vai acontecer? Eu preciso de conhecer, eu preciso de conhecimento. Tudo está aqui. Mas, só frisando, o conhecimento sem sabedoria, já viu, é poder na mão é igual faca na mão de criança. O conhecimento sem sabedoria e sem amor é outro problema, porque a pessoa amorosa, ela é humilde, então ela não vai desenvolver a soberba, nem a arrogância. Então, quando a gente fala de cores, de raio, é um trabalho que tem muito mais a ser explorado do que a gente simplesmente ficar lá olhando. Ah, hoje é o dia da mestra tal, não sei o quê, vamos vibrar no amor, não sei o quê. Gente, isso é terceira dimensão. É falatório, é conversa fiada. Porque como é que eu vou vibrar no amor se chega uma pessoa perto de mim, eu não tenho paciência com ela? Se chega uma criança, ou se chega um adulto, ou se chega... Eu não tenho a paciência, a tranquilidade de conversar com a pessoa, de entender o que aquela pessoa, né, está precisando. Isso é amor. Né? E o amor, ele desenvolve na gente alegria. Tem 4 qualidades do amor. A gente estuda isso no budismo, é muito bonito. Uma das qualidades é a alegria. Mas tem os outros 3, que não vamos prolongar agora, a gente deixa isso para uma outra oportunidade. Mas, então, o que acontece? Né? Esses raios, eles estão aqui o dia inteiro, acontecendo. E a pessoa quer, às vezes, que eu falo qual é o raio, qual é o mestre. Olha, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Segue essas virtudes aqui que você vai saber. Estuda, tenha paciência, medita. Eu vou fazer a meditação dos 4 pontos cardeais, que nós já fazemos aqui interno no espaço Ananda. Eu vou deixar isso gravado no vídeo para ajudar também, né, a quem interessar, que é você se sintonizar com os 4 pontos cardeais, sintonizar com a frequência do amanhecer, da frequência do leste, a frequência do norte, do oeste e do sul. Agora, por exemplo, né, o entardecer é o que? É a hora da introspecção. Agora nós vamos lá para dentro de nós e não achamos as virtudes, mas achamos as paixões. Por isso que entra na depressão. Que ao invés de achar uma virtude, acha uma das paixões, né? Que é chamado de pecado. O que é pecado, né? É ir contra as leis da natureza. Aí, se a gente estuda nas leis herméticas, a gente estuda isso aqui dentro Tem vários guias de conduta, né? Por exemplo, a guia de conduta dentro da yoga, de Yama e Niyama. Como é que você se conduz sua vida. Tem muitas coisas que nós podemos, assim, lançar mão, recursos, né? Porque não é só falar. Tem que falar como resolver. Ah, tá certo. Mas como é que eu vou resolver? Né? Eu não tenho paciência, eu estou assim, muito ansiosa. Como é que eu vou resolver isso? Né? Aí nós vamos olhar de onde é que está vendo essa impaciência.
Será que essa impaciência está aqui ou ela está por aqui? Ou ela está ali? Então, a gente tem que localizar a impaciência. Qualquer coisa aqui, a gente tem que localizar, né? Aí eu tenho um excesso, né? Eu quero uma coisa demais, mas às vezes é uma falta. Aquilo que eu quero demais aqui é porque está faltando em outro aspecto. Então, esse excesso aqui pode ser uma falta ali, porque excesso está de um lado, né? Diz que é assim, o excesso está numa ponta e a carência está na outra. Então, quando eu estou muito carente aqui, eu faço muita outra coisa aqui. Então, isso a gente vê também lá nas leis herméticas. Então, a gente pode fazer um paralelo, um passeio aí, né? E não precisa, conhecimento não tem dono, não tem cara, né? Conhecimento, ele existe. Então, a gente vai lá no início, você vai lá nos Vedas, a gente vai estudando aqueles livros que saem de lá, ou aquelas pessoas, né, que trouxeram esse conhecimento já um pouquinho mais facilitado, porque é um conhecimento muito, talvez não tão acessível momentaneamente, mas com a paciência a gente estuda e entende o que um Krishnamurti está falando, o que uma Blavatsky está falando, né? O que o Bhagavad Gita está falando, o que o Upanishad está falando, e vem tudo como Jesus falou e demonstrou através das parábolas. E até hoje nós ainda não conseguimos compreender essa metáfora aqui do Rata Kalpana, que é a carruagem simbolizando o nosso corpo, os 4 cavalos, os instintos básicos. Olha, isso aqui é muitos, mais de 6.000 anos, 10.000 anos, e isso aqui simboliza o que nós hoje conhecemos como sistema reptiliano, os 4 instintos básicos de preservação, que está nos animais e que chega no nosso sistema límbico, que na yoga chama Kama, que é o sistema dos prazeres, né? Kama, Maya, Kosha, é nosso sistema límbico, é o sistema dos desejos, e que a Teresa vai falar das nossas paixões. Então, é tudo uma coisa, a mesma coisa, com denominações, né? É aquilo que a pessoa denominou naquele momento. Mas é tudo a mesma coisa e acaba se tornando simples quando a gente tem o quê? O conhecimento. Aí tem que ter o conhecimento, depois vem a sabedoria para resolver e não ficar, então eu sou assim. Não. Nós vamos estudar temperamentos, para quê? Para falar que é vata, que é kapha ou pitta? Não. É para saber com o que vai alimentar, como é que vai se comportar. A gente tem o conhecimento para resolver as questões que estiverem nos afetando. E cada um de nós sabemos onde, né, nosso calo dói. Então, eu acho que eu falei o que precisava por hoje, né? E mais alguma coisa, quem quiser alguma pergunta, quem tiver, eu fico até muito agradecida, porque muitas vezes a gente não dá conta, né? É lógico que eu não dou conta, também nem sei tudo. Se me fizer uma pergunta que eu não sei, vai ser ótimo, porque aí é um momento de eu parar e estudar, né? Se eu souber, com prazer eu vou compartilhar também isso que eu tive a oportunidade de entrar em contato. Agradeço a todos a atenção. Namastê.